Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição de número 157. Estamos nos aproximando do final do ano, mas é claro, toda semana trazendo entrevistas aqui interessantes, temas importantes e relevantes para nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. E a maioria dessas entrevistas na área médica, e hoje não é diferente. E pela terceira vez, se não me engano, terceira vez, vou até perguntar para o nosso entrevistado, a terceira vez que ele vem aqui, o doutor Gabriel Felipe Santiago, é oncologista, vai falar hoje sobre um tema que até assusta, assim, o título, né? Eu fiz até questão de frisar aqui, são assinaturas moleculares com foco em análise gênica do câncer de mama inicial. Ufa, doutor Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Alto Astral no 14. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom? Como é que você tá, menino? Tudo. Sempre um prazer estar na sua presença aí. Tudo tranquilo. Mas o título aqui realmente é complicado, mas vamos tentar, é claro, na medida do possível, traduzir isso para a linguagem comum, né? Até antes de falar o que são as assinaturas moleculares, vamos falar um pouquinho sobre a importância e técnicas também de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, uma vez que a gente está no Outubro Rosa, por favor. Então, é sempre importante se obter um diagnóstico precoce do câncer de mama, porque a doença, quando ela é detectada nos estágios iniciais, doença localizada, a chance de cura é muito maior. Então, doença localizada, estágio inicial, estágio 1, por exemplo, chance de cura em torno de 90%. Quando você faz o diagnóstico com a doença em estágio avançado, estágio 4, né, onde você tem metástase à distância, aí você já não tem possibilidade de cura. Né? Seria o estágio mais avançado? Então são 4 na prática. 4. Aí você já não vai conseguir cura. Se você faz o diagnóstico com a doença avançada dessa maneira, você vai conseguir aumentar o tempo de vida do paciente, da qualidade de vida apenas. Né? Então é importante detectar a doença em estágio inicial, né, onde a chance de cura é maior. Geralmente as técnicas de rastreamento para as pacientes com mais de 40 anos, a gente acaba indicando uma vez ao ano a mamografia, né? Para aquelas pacientes que têm um histórico familiar mais forte, às vezes uma tia, a mãe com câncer de mama, esse rastreamento deve ser feito um pouco antes, em torno dos 35 anos, né, com mamografia anual. Tem alguns casos específicos em que a gente sabe que a paciente tem uma mutação que vai aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama, que é a mutação do gene BRCA1, BRCA2, por exemplo, em que você pode ter até, se você for contar a vida toda da paciente, existe um risco próximo de 70% dela ter câncer durante a vida, se ela tiver essa mutação. Seria, abrindo parênteses aqui, o caso que ficou famoso da Angelina Jolie? Exatamente, é o caso da Angelina Jolie. Aí o risco de ter a doença fica muito alto se a paciente conhece, sabe que tem essa mutação, então esse rastreamento ele tem que ser mais intenso, né? Ele tem que começar aos 25 anos de idade, com a paciente fazendo ressonância magnética dos 25 aos 29 anos, de uma vez ao ano, e a partir dos 30 anos fazer ressonância magnética das mamas mais mamografia anual. Né? Então, e muitas vezes deve ser colocado para essa paciente exatamente o que foi que a Angelina Jolie fez, a realização das cirurgias profiláticas. Né? Se ela tiver essa mutação, muitas vezes acaba sendo indicado o paciente fazer uma cirurgia para retirada das mamas e dos ovários, para diminuir o risco de desenvolvimento da doença e também para diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de ovário, que está associado a essas mutações também. Inclusive o Outubro Rosa agora também, mais recentemente, fala sobre câncer de ovário também. Né? Então isso é importante. Nesse caso específico da Angelina Jolie, havia outra alternativa ou foi a medida correta, a decisão mais acertada a ser tomada? Assim, eu acredito que foi a melhor medida. Existem as duas possibilidades, né? Ou a paciente faz a cirurgia redutora de risco, né? Que é a retirada das mamas e dos ovários, ou a paciente faz esse segmento, esse acompanhamento mais intenso, né? Mas a maioria das vezes acaba sendo indicado a realização da cirurgia profilática mesmo, né? Porque realmente o risco da doença aparecer durante a vida dessas pacientes é muito alto. Mas existem, assim, as duas abordagens, ou esse segmento mais intenso, ou a cirurgia profilática. A maioria dos pacientes acaba optando pela cirurgia, né, profilática. Cirurgia. Tá certo. Então vamos, e você que chega agora, seja bem-vindo. Sempre lembrando que nossas entrevistas estão na grade do Canal 14 da NET Anápolis, em horários diferenciados. E quem não pode acompanhar através do Canal 14, estão todas lá no YouTube, tá? Programa Alto Astral no 14. Nosso tema de hoje é até a próxima pergunta. Né? Estamos aqui com o Dr. Gabriel Felipe Santiago, nosso entrevistado já pela terceira vez. Ele é oncologista.
Aí a pergunta agora é aquela que o senhor vai destrinchar para a gente, né? Afinal de contas, o que são as assinaturas moleculares com foco em análise gênica no manejo do câncer de mama inicial, doutor? Então, na verdade, essas assinaturas, elas são testes que são aplicados sobre o tecido tumoral, né, que é retirado na cirurgia. Vamos para a paciente já faz a cirurgia, é retirado o tumor, né, e em cima desse material é realizada a análise genética dele, né, a análise gênica. Então, nós temos alguns testes que permitem que a gente saiba qual o risco de recidiva da doença, se esse risco de recidiva da doença é alto ou não, e se essa paciente vai se beneficiar de tratamento com quimioterapia pós-operatório ou não. Então, através desses testes, a gente consegue determinar esse risco de recorrência da doença e o benefício ou não de se usar a quimioterapia, a que a gente chama de adjuvante, que é a pós-operatória, né? Então, essas assinaturas permitem a gente, muitas vezes, poupar os pacientes de fazer uma quimioterapia que seria desnecessária. A gente não sabia disso há um tempo atrás, né? Certo, e só para historiar um pouquinho, assim, são testes recentes, de que forma chegou a isso? Então, um dos testes que é muito utilizado no Brasil, que é o Oncotype DX, ele faz uma análise de 21 genes tumorais, né? Então, pega esse material tumoral e faz essa análise gênica do tumor. A partir dessa análise, a gente vai ter o que a gente chama de pontuação de recorrência, né? Então, chama de recurrence score, é um número que é dado nesse exame. E isso, vocês têm uma tabela específica ali? Isso aparece no resultado do exame, aparece esse recurrence score, que é um número, né? Aí, através desse número, a gente consegue dizer se o risco de desenvolver a doença de recidiva é alto, é intermediário ou se ele é baixo, né? Então, através desse exame, a gente consegue definir e dizer se esse risco de recidiva de doença é alto e se o benefício, se vai haver ou não benefício com quimioterapia para essa paciente, através da determinação desse número, né? No caso do Oncotype. Nós temos outras assinaturas, como o MamaPrint, né? Talvez nós vamos falar com detalhes mais à frente, em que a gente consegue dividir as pacientes que apresentam um alto risco genômico e um baixo risco genômico, né? Através desse outro teste. Isso é muito importante de se falar, né? Em relação às pacientes, todas elas têm indicação para fazer essas assinaturas? Não, nem todas. Só as pacientes que têm câncer de mama inicial que apresentam como características os receptores hormonais positivos, né, receptor de estrógeno, progesterona. Essas pacientes, esses testes foram desenvolvidos principalmente para determinar o risco de recidiva de doença e benefício com a quimioterapia para esse grupo específico. Normalmente, paciente com tumor que vai variar de 0,6 a 3 centímetros, que tem essa característica de ser inicial, né? Em relação às assinaturas, quais são as mais utilizadas aqui no Brasil? Depois eu tenho até uma pergunta complementar a essa aqui, já até adiantando uma que eu fiz lá para frente, mas quais são as mais utilizadas aqui? As mais usadas, como a gente falou anteriormente, é o Oncotype DX, né, que é aquela análise de 21 genes, o MamaPrint, que é a análise de 70 genes, né? Existe assim um teste que é utilizado com menor frequência, que é o Breast Cancer Index. Talvez nós falemos mais adiante para determinar outros parâmetros, né? Temos algumas outras assinaturas, mas as mais utilizadas no Brasil são essas. Em relação até, porque a gente está falando, é claro, de alta tecnologia envolvido, desenvolvimento, pesquisa, especialização de vocês também no dia a dia, que ela é fundamental. E em relação ao Brasil, como que o Brasil está especificamente em pesquisa? E a gente sempre sabe que quando você tem que cortar algum investimento, corta sempre em pesquisa. A gente está vendo agora no momento de pandemia o tanto que a pesquisa é fundamental, o tanto que faz falta a pesquisa, e o Brasil é um país com excelência em vacinação, mas falta dinheiro, falta investimento. Como o Brasil se situa especificamente em relação a esse tipo de pesquisa, ao câncer de mama? No geral, os investimentos para pesquisa clínica no Brasil são muito escassos, né? Não, tem pouco investimento para pesquisa clínica. Os pesquisadores, muitas vezes, eles acabam saindo do país para trabalhar Europa, Estados Unidos, devido aos baixos salários. Lá tem condições de excelência e bons rendimentos, né? Com certeza, lá fora, Europa e Estados Unidos, eles têm melhores condições de trabalho, melhores salários, mais prestígio, né? Incentivo à pesquisa. Então, infelizmente, aqui o investimento para pesquisa no Brasil é
pouco, né? Nós perdemos muitos pesquisadores para outros países. E tem a questão da burocracia também. Muitas vezes a Anvisa ela demora 10 meses, 12 meses para autorizar um projeto, né, uma pesquisa. Quando você vê que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o tempo para autorização de um projeto lá é 3 meses. Então a gente tem esses entraves burocráticos associados a baixo investimento que fazem com que a gente tenha pouca pesquisa clínica aqui, né? Os Estados Unidos o que os Estados Unidos produz representa em torno de 45% da pesquisa clínica mundial, o Brasil 2%. 2%, a diferença é realmente enorme e imensa. E com mentes brilhantes que a gente tem aqui, se tivesse investimento, com certeza a gente poderia fazer. E essa demora também, vidas se vão, né, doutor? Vidas se vão, porque em relação ao câncer, o tempo é fundamental, sem dúvida nenhuma. Então, realmente, são entraves burocráticos, é papelada demais, e o interessante é que no Brasil é tanto papel, tanta burocracia, e isso parece que não ajuda em nada a diminuir a corrupção, por incrível que pareça, né? Porque cria-se tantas dificuldades que pensa, nossa, mas só complica a vida do cidadão, porque o bandido, isso aí não é entrave nenhum para ele consegue pular todas essas etapas. Mas enfim, a gente não está aqui para falar de política, estamos aqui para falar de medicina. O senhor estava falando da diferença da indicação dessas assinaturas. Tem alguma que seja mais efetiva que a outra, ou tudo depende do caso, daquela análise que é feita no momento? O médico que está ali, o oncologista, o mastologista, como é que é esse diálogo? Então, falando um pouquinho sobre Oncotype DX, que fica à vontade, depois a gente pode então, a indicação dela, a gente pode utilizar esse teste, né, como nós falamos anteriormente, para doença localizada, com receptor hormonal positivo, em que você pode incluir pacientes que tenham um risco clínico alto de recidiva de doença, um risco clínico baixo de desenvolver doença. Esse risco clínico, normalmente, ele é dado pelos dados que a gente tem na biópsia, na imunistoquímica, que são os exames convencionais. Então, através desse risco clínico, a gente consegue tentar supor um risco de recidiva, seria clássico, né? Então, as análises gênicas, elas vêm refinar essa questão de risco clínico alto ou baixo, porque você vai ter com mais certeza a indicação do tratamento quimioterápico, por exemplo, né? Então, para as pacientes com doença de alto risco clínico e baixo risco clínico, tanto na menopausa quanto na pré-menopausa, você pode estar utilizando o Oncotype, que é uma das assinaturas, o Oncotype DX. Para as pacientes que têm doença de alto risco clínico, você pode utilizar o MammaPrint, mas para paciente que tem baixo risco clínico, acaba não sendo indicado usar o MammaPrint, que é o outro teste. E nós temos, inclusive, algumas atualizações que foram divulgadas no último Congresso de Oncologia, ASCO, 2020, que mostram que para paciente que tem doença de alto risco clínico e ela se encontra na pré-menopausa, muitas vezes é difícil você excluir o benefício da quimioterapia usando esse MammaPrint, que é esse teste, né? Então, de maneira geral, a gente tem para as pacientes de alto risco clínico, baixo risco clínico, tanto na pré-menopausa como na menopausa, a indicação do Oncotype. Para as pacientes com doença de alto risco clínico, a gente acaba indicando mais, após essa atualização, o MammaPrint na pós-menopausa, né? Certo. Então, aí o senhor já falou sobre as mudanças recentes da indicação dessas assinaturas. Né? Eu posso até fazer uma complementação, porque realmente no último Congresso de Oncologia ASCO, a gente observou que para essas pacientes que têm doença de alto risco clínico e baixo risco genômico pelo teste, e se elas tiverem menos do que 50 anos, muitas vezes fica complicado você indicar esse teste, porque pode ser que mesmo para essas pacientes haja um benefício com a quimioterapia, mesmo elas mostrando um baixo risco genômico, né? Sim. Mas não é possível saber se realmente esse benefício se deve à quimioterapia ou se ele é secundário à supressão da atividade dos ovários que a própria quimioterapia causa, né? Com relação ao outro exame, que é o Oncotype DX, a gente tem que, para aquelas pacientes que têm doença de alto risco clínico, que vão ter aquela pontuação de recorrência que vai variar de 16 a 25, que a gente chama de intermediário, também fica muitas vezes difícil você determinar qual paciente vai realmente se beneficiar de quimioterapia ali, né? Então, são algumas questões que ainda ficam e que foram expostas nos últimos estudos, né?
E até em relação a isso, a questão do tratamento, quimioterapia ou não, isso vai muito do diálogo também entre médico e paciente, como se define isso aí, a palavra final é do paciente, é do médico, como se dá esse diálogo aí, e inclusive com a família também, né? Porque a participação de todo mundo acho que é importante, que é um momento delicado e complicado. Sim, né? Então, a vantagem desses testes é tentar poupar o paciente de uma quimioterapia desnecessária, né? Às vezes, na realidade, aquela paciente não vai precisar daquele tratamento. Então, assim, é importante a opinião do paciente, né? Ele faz parte a opinião dele conta muito, faz parte da tomada de decisão. Então, o desejo do paciente também conta. Então, algumas vezes, mesmo que tenha indicação de fazer o tratamento através da análise gênica, o paciente não quer fazer. Então, a gente respeita a vontade do paciente. Prevalece a vontade. Sim, com certeza. Se o paciente não tiver condições de decidir alguma vez, né, os familiares podem tomar essa decisão também, né, mas, de uma forma geral, a opinião do paciente conta, com certeza, muito, né, aliado a esses parâmetros clínicos, que são clássicos, e a esses, agora, a esses parâmetros genômicos, né, que vão conseguir refinar o tratamento e dar mais certeza de que aquela paciente realmente precisa da quimioterapia ou não. Doutor, e no dia a dia do hospital, dos próprios consultórios, o senhor observa a presença cada vez maior das famílias participando, ou acontece muita pessoa estar ali sozinha, de repente tem gente que esconde, tem todo tipo de situação. Aí acaba que o médico meio que vira um psicólogo também ali, que não tem como não se envolver, né? Não tem como manter esse distanciamento, na verdade. Mas a participação da família, que grau de importância eu diria que tem num processo complicado como esse? A participação da família é fundamental, né? O paciente já está passando por esse momento crítico, né? É uma doença que em muitos casos pode evoluir para uma metástase, uma doença incurável, né? O processo de tratamento é muito complicado, o paciente muitas vezes perde a mama, perde os cabelos, tem ganho de peso, tem para a mulher esse impacto psicologicamente é cruel, muito severo, né? Impacto estético. Precisa do apoio da família, é fundamental o apoio da família nesse momento difícil. Existe um risco maior de desenvolvimento de depressão nesses períodos também. Então é sempre importante a família estar apoiando a paciente, tanto psicologicamente quanto muitas vezes financeiramente, porque o paciente às vezes precisa parar de trabalhar, não tem condição de ficar se mantendo. Então, além do suporte psicológico, precisa muitas vezes do financeiro, e essa paciente precisa também de um cuidado especializado, precisa de um aconselhamento com psicólogo. Com profissional da área mesmo. Equipe multidisciplinar mesmo. Preferência se tiver até uma especialização na área de oncologia, né, um psicólogo. Então precisa desse suporte multidisciplinar e familiar. Né? Bom, a gente está vivendo esse período de pandemia, infelizmente, ainda já há vários meses, mas dentro desse período, quais seriam as vantagens de realizar essas assinaturas, doutor? Então, através das assinaturas, nós conseguimos determinar qual paciente realmente vai se beneficiar da quimioterapia, para aquele grupo de pacientes que tem a doença com receptor hormonal positivo, doença localizada. Então, muitas vezes você consegue poupar pacientes de um tratamento desnecessário, né? Então, nesse tempo de pandemia... O mesmo deslocamento, né? Exatamente, né? Uma logística, né? Nesse tempo de pandemia, se a paciente está fazendo uma quimioterapia que é desnecessária, se você for analisar do ponto de vista gênico, você está expondo a paciente a quadro, pode estar expondo, em a maioria dos casos, a um quadro de queda na imunidade, que a gente chama de neutropenia. Então, a paciente com queda na imunidade, nesse período de pandemia, se ela contrair coronavírus, as complicações vão ser muito piores, né? Então, a doença se desenvolve de maneira mais agressiva. Então, se você puder poupar a paciente de uma quimioterapia desnecessária, né, que causaria uma queda na imunidade dela, isso aí é extremamente interessante nesse momento, né, em que nós temos a circulação do coronavírus, né? Então, é importante. A gente consegue, alguns estudos já mostraram uma redução na indicação de quimioterapia para esse grupo de pacientes com receptor hormonal positivo, chamado de luminal, né? No caso do MammaPrint, em torno de 45%. Então, 45% isso é muito significativo. Demais. Tem um estudo brasileiro que mostrou com Oncotype DX redução de quase 70% da indicação para essas pacientes, né? Então, você consegue selecionar muito bem a paciente com os testes, e nesse momento é uma coisa bem interessante, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, se não tiver jeito mesmo, se a pessoa tiver que realizar, que tipo de logística está envolvida neste momento?
Da realização do teste, né? Você fala. Isso. Então, aí a paciente, normalmente, tendo a doença inicial, ela vai ser operada, um tumor menor, esse tumor é retirado, né? E ele esse material é encaminhado para o laboratório de patologia. No laboratório de patologia, esse tumor é colocado em blocos de parafina, onde ele fica armazenado, né? Então, através da análise desse tumor que está armazenado no laboratório de patologia, você vai determinar vai fazer a análise gênica desse tumor e vai, através dele, ter esses resultados, né? Ou do recurrence score ou do risco genômico, né? Em relação ao teste para determinar tempo de tratamento, existe algum? Existe a assinatura chamada de Breast Cancer Index, que ela permite, auxilia o oncologista na determinação do tempo de tratamento da paciente com hormonioterapia. Então, tradicionalmente, a paciente ela é operada, ela pode ou não receber a quimioterapia no pós-operatório, e se ela tiver essa característica de receptor hormonal positivo, ela tem um benefício de fazer o tratamento com hormonioterapia, que na verdade são drogas bloqueadoras, né, hormonais, entre aspas. Então, através desse exame Breast Cancer Index, a gente consegue determinar o tempo que essa paciente vai precisar de hormonioterapia. Classicamente era 5 anos, mas algumas pacientes que têm uma doença com risco clínico mais alto, muitas vezes você precisa estender essa hormonioterapia para 7, 10 anos, só que essa paciente muitas vezes sofre com o efeito da hormonoterapia. A hormonoterapia também não é isenta de efeitos colaterais, pode causar dor articular, pode causar aquele fogacho, né, que é aquele calor próprio de pacientes que estão na menopausa, pode causar corrimento vaginal. Então, se você puder poupar a paciente desses efeitos da hormonoterapia a longo prazo, é bem interessante. Esse teste ele permite a gente selecionar melhor a paciente que vai precisar estender essa hormonoterapia para mais de 5 anos, 7 ou 10 anos. Né? Certo. E até em relação à reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama? É mito ou é fato? Sim, a terapia de reposição hormonal ela pode aumentar o risco, né, principalmente entre aquelas pacientes que fazem a reposição por um período superior a 5 anos. Né? Então a paciente tem que estar bem atenta a isso, né, que acaba muitas vezes sendo um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Certo. Bom, em relação, e voltando ao momento de pandemia, que a gente não está livre dela por enquanto, a procura por exames e até tratamentos, a gente está citando vários deles aqui, essa procura caiu nesse tempo de pandemia. Tem pessoas que estão abandonando rotinas médicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância de não abandonar essa rotina em todas as áreas. A gente está falando de oncologia, mas a gente está vendo gente infartar em casa, a gente ter AVC em casa, enfim, uma série de situações aí que as pessoas, não vou para o hospital, vou contrair a pandemia, o coronavírus, então eu prefiro ficar aqui. No começo da pandemia, quando houve lockdown, isolamento social mais intenso, muitas sociedades recomendaram que esses exames de rastreamento para câncer de mama fossem adiados, né? Para tentar diminuir o risco de exposição da paciente ao coronavírus em ambiente hospitalar, ambiente de clínica. Era o que era possível naquele momento, né? Sim. Aí, agora que nós temos uma melhora no panorama, né, da pandemia, essas pacientes já podem estar voltando à rotina de realização de exames de rastreamento. É importante que elas comecem a retornar, né, fazer as mamografias, fazer os exames de imagem. Infelizmente, o que a gente observou nesse período de pandemia é que os pacientes que chegam ao consultório chegam com doença mais avançada. Então, né? chega um paciente com uma obstrução intestinal, porque o tumor de cólon cresceu tanto que fechou o intestino do paciente. Chegam aqueles tumores de mama enormes, né, grandes, em que você já tem que começar com quimioterapia para tratar essa paciente. Sim. Eu tive pacientes com tumores de colo de útero que eu não via há muito tempo, umas lesões daquela extensão, lesões muito grandes que acometiam até partes ósseas da paciente. Então, pelo medo da exposição ao novo coronavírus, muitos pacientes deixaram de procurar o serviço médico no momento em que tinham sintomas, né, que eram sugestivos muitas vezes de câncer. Então, o que acontece é isso, o paciente chegando com um tumor muito avançado. Eu vi colegas da cardiologia falando que tiveram pacientes com infartos tão extensos que atravessavam a parede do coração inteirinha, assim, né? Casos que, de repente, eles raramente teriam visto. Raros, que eles falam com comunicação interventricular, uma coisa muito difícil de ver. Então, era paciente que ficava em casa,
tendo dor no peito, com descontrole pressório, que não procurava o serviço médico por medo de exposição ao novo vírus. Então, o que a gente viu foi isso, né? Na área da oncologia, esse aumento no número de tumores avançados. Né? Recentemente a gente entrevistou o doutor Marcelo Daia, também a doutora Milena, são pessoas que, é claro, são da sua convivência, ou conhece, ambos ressaltando a importância da vacina do HPV. Que reflexos ela vai poder ter a longo prazo, uma geração de meninas foram vacinadas, inclusive meninos também. Eu lembro do doutor Marcelo Daia falar na época, quando inclusive nem se falava de dar a vacina para os meninos, que ele tinha ministrado para o próprio filho dele. Eu queria que o senhor falasse da importância disso aí para o futuro da oncologia em relação a questões que a gente está vendo agora também. Com relação à vacinação, né, contra HPV, é importante realizar para essas pacientes mais jovens para diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de colo de útero, que ele está ligado à lesão provocada na região uterina pelo HPV. Né? Então, o objetivo dessas campanhas é diminuir o risco do desenvolvimento da doença para essas meninas no futuro. Né? Existem também associações do HPV com alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço também, né? Sim. Onde você poderia também ter uma diminuição na incidência com a vacinação. Né? Ou seja, só traz benefícios, né? Sem dúvida nenhuma. E o lamentável é que na época eu vi muitos pais, porque precisava autorização, eram crianças, né, de 11, 12 anos, muitos pais falam que não iria, né? Enfim, situação triste de muita gente que nega a tecnologia, nega os benefícios da ciência, da própria vacinação também, que a gente está vendo um recrudescimento de várias doenças que nem existiam, mas enfim. Vamos para as perguntas mais comuns aqui para o dia a dia, porque a gente tem que aproveitar, claro, a presença do Dr. Gabriel Felipe Santiago. Ele falou aqui da importância, ou que são, né, as assinaturas moleculares com foco em análise gênica no manejo de câncer de mama inicial. Eu sempre repito, para quem não pôde acompanhar a entrevista desde o início, ela está em horários diferenciados aqui na grade de programação do canal 14 da NET e também no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Vai ter essa entrevista dele e as outras duas anteriores que ele falou com a gente aqui em anos anteriores. Bom, em relação a perguntas do dia a dia mesmo, os fatores mais importantes para causar ou que podem causar ou desencadear o câncer de mama, doutor Gabriel? Então, entre os principais fatores de risco, né, nós temos a obesidade, né, o sedentarismo, temos o que a gente chama de menarca precoce, que é o surgimento da primeira menstruação, se ela ocorrer antes dos 12 anos de idade, a menopausa tardia, né, ou seja, se ela ocorrer após os 55 anos de idade. Deixa eu até abrir um parênteses, esse espaço está aumentando? Jovens estão menstruando cada vez mais jovens e esse período da menarca ele está se prolongando mais? Sim, tem que se observar. Esse intervalo está sendo... Então, com esse aumento do intervalo, a paciente fica mais tempo exposta, a gente chama de estimulação estrogênica. Um período de, sei lá, 40 anos, de repente 40 e poucos anos, né? Então, esse período mais extenso exposto à ação do estrógeno, então você vai ter um aumento do risco de desenvolver a doença. O fato, como a gente falou anteriormente, de utilizar a terapia de reposição hormonal por um período superior a 5 anos pode aumentar o risco. A gente chama de nuliparidade, né? Ou seja, a paciente não ter filhos, isso pode aumentar o risco. O paciente ter a primeira amamentação, o primeiro aleitamento após os 30 anos de idade, pode aumentar o risco, ou seja, se a paciente amamentar antes dos 30 anos, isso pode ser um fator protetor para ela. E nós temos as questões genéticas também, que são as mutações específicas, como a gente falou, mutação dos genes BRCA1, BRCA2, eles podem contribuir com o surgimento do câncer de mama em 5 a 10% dos casos também. E até nesse contexto, eu não sei se é possível mensurar. O que pesa mais? O fator genético, que o senhor estava citando ele agora há pouco, ou o fator ambiental, modos de vida, má alimentação, falta de exercício físico? Existe uma balança ali ou ambos pesam de forma quase igual? Então, a contribuição da genética vai ficar em torno de 5 a 10%, né? Então, você vê que na maioria dos casos, são os fatores externos mesmo que acabam contribuindo. Minha mãe teve, de repente minha avó, então é preponderante, seria preponderante na ideia das pessoas o fator genético. Então, não, mito. O genético tem a contribuição, mas a maior é ambiental. É significativa. E outra coisa que vale lembrar também que aumenta o risco são aquelas chamadas dietas inflamatórias, que a paciente consome muita carne vermelha, consome muito carboidrato, isso aí também aumenta o risco, né, de desenvolver a doença. E, na verdade, os fatores não genéticos, né, os ambientais,
eles acabam influenciando muito no desenvolvimento da doença, e isso acabou se mostrando porque através da análise de algumas populações, por exemplo, estavam alguns imigrantes que estavam nos Estados Unidos, que eram de outras etnias, por exemplo, asiáticos, que na Ásia a ocorrência do câncer de mama era numa proporção bem menor do que observado nos Estados Unidos, e para aquelas pacientes asiáticas a incidência aumentou pelo fato de elas estarem fora do seu país de origem, né, da sua região de origem. Fast food, por exemplo, só exatamente. Para citar um exemplo. Então a contribuição dessas dietas inflamatórias, da obesidade, do sedentarismo, teve um peso muito grande, e acabou se observando, se a gente for comparar a mesma população morando nos Estados Unidos e na Ásia. E mesma faixa etária, toda a similaridade possível. Em relação ao exercício físico pode, claro, a gente sabe de todos os benefícios que traz o exercício físico, mas especificamente em relação ao câncer de mama, seja prevenção ou pós-tratamento, como benefício até depois da cura, ou psicologicamente para a pessoa, qual o benefício do exercício físico, se é que ele se encaixa aqui também? Sim, o exercício físico ele deve ser praticado com regularidade pelas mulheres para diminuir também o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Ele auxilia também no controle do peso corporal, isso é bem importante, né? Então é uma das medidas para tentar se prevenir a doença, né? O controle do peso corporal, prática regular de exercícios físicos, uma dieta mais saudável, né? À base de frutas, verduras, tentar diminuir mais o consumo de carne vermelha e carboidratos, né? Então tudo isso é importante. E a questão do fumo? O fumo, claro, evidentemente a gente sabe, mas e o peso no câncer de mama especificamente? Sim, também isso não é algo que está extremamente claro, a influência do tabagismo, do etilismo, mas assim, vários estudos mostram que o tabagismo e o etilismo eles podem aumentar o risco também. Melhor evitar, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque a gente vê hoje em dia, porque cenas que eram raras há décadas atrás, quando eu falo décadas, 20, 30 anos, eu falo muito, muito jovem, ainda bem mais jovem que eu, a gente via basicamente homens fumando, raramente se via, e quando tinha uma mulher fumando, nossa, aquela mulher tá fumando, nossa, que coisa, né, espantosa, ou tá bebendo. Hoje se vê muitas mulheres fumando, muitas mulheres bebendo, não que elas não tenham direito, evidentemente cada um faz da sua vida o que bem entende, né? Mas eu fiz essa pergunta exatamente por conta disso, desse aumento, né? dessa situação que era exclusiva do ambiente masculino, ou quase que exclusiva. E por falar em ambiente masculino, porque sempre relacionamos o câncer de mama às mulheres, mas o homem também pode ter câncer de mama? Sim, né? Em torno de 1% dos tumores malignos no homem são constituídos por câncer de mama masculino. Pode se apresentar assim na forma de um nódulo ali na região da mama, ou uma alteração na pele, né, uma vermelhidão, às vezes secreção também ali na região do mamilo, presença daquelas gânglios na axila. Então também pode acometer os homens. Esses pacientes que têm essa mutação dos genes BRCA1, BRCA2 têm um risco maior de desenvolver câncer de mama masculino também. E assim, o tratamento também na fase inicial é parecido com o que a gente faz para as pacientes do sexo feminino. É cirurgia, muitas vezes seguida de quimioterapia, hormonoterapia também, né? Mas assim, é um tipo de doença que acomete menos, não é tão comum entre os homens. Em relação ao autoexame, porque durante o período a gente falava muito no autoexame, da importância de reconhecer seu corpo. Né? Tem muita gente que mal conhece o corpo, muito menos as partes consideradas íntimas, digamos assim. Mas eu queria que o senhor falasse se o autoexame ainda tem essa importância, ou se é só sinal de alerta ali para alguma coisa. É claro, o ideal, evidentemente, sempre é procurar os médicos, mas ainda tem relevância o autoexame? Com certeza, é muito importante o autoexame, né, para tentar detectar a doença em fases iniciais, né, se acontecer. O paciente tem que estar sempre atento para uma nodulação na mama diferente, para alteração na textura da mama, né, às vezes uma vermelhidão, né, ou uma inversão do mamilo que a gente fala também. Presença de secreção na região do mamilo, aquela secreção que mais preocupa é aquela com aspecto sanguinolento. Sim. E aquela com aspecto mais transparente, a gente chama de água de rocha. Então, esse tipo de secreção da mama, essas alterações na pele, alteração no volume da mama, na forma, né, e a presença, às vezes, daqueles gânglios na axila, populares ínguas, né? Sim, então, o surgimento daquelas ínguas axilares também são sinais de alerta que devem levar o paciente a procurar o atendimento médico.
Em relação ao atendimento, a exame, muitas mulheres reclamam, falam que mamografia dói, que machuca, porque realmente aperta. De fato, eu imagino que deva doer, sem dúvida nenhuma, mas é necessário e por que é necessário? Realmente é um exame incômodo, né? Causa desconforto para a maioria das mulheres, mas a gente tem que pesar a questão risco-benefício, né? Outra opção pode ser a morte, né? Uhum. Então, se você, fazendo o exame, você detecta a doença em estágios iniciais, você consegue a cura com maior probabilidade. Então, a gente tem que pesar risco-benefício nesses casos, né? Mesmo sendo um exame incômodo. Tem que ser feito. E da mesma forma, a gente está no Outubro Rosa, vem aí o Novembro Azul, né? Tanto preconceito envolvido em relação ao exame de toque, né? Exame de próstata, enfim, tem que ser feito, é fundamental ser feito. Inclusive, um dos nossos entrevistados anteriores também foi o doutor Frederico Carramasco, o Fred Carramasco também foi nosso entrevistado aqui. Bom, a gente está falando da mamografia, toque. Em relação à prótese de silicone, ela pode dificultar essa visualização dos tumores? De que forma ela funciona? Tem muita gente que fala, não, de repente pode aquele estourar ali, vai desencadear um câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação às próteses. A prótese pode, algumas vezes, dificultar a visualização de algum nódulo mamário, né? Existiu uma associação entre um tipo de câncer chamado linfoma anaplásico associado à prótese, né, a linfoma anaplásico de grandes células, com o uso de algumas próteses especificamente produzidas por uma empresa chamada Allergan. Essas próteses foram retiradas do mercado ano passado. Houve até um estudo que associou o surgimento desse tipo de câncer mais raro com essa prótese. E normalmente o tratamento para essa doença era a retirada da prótese junto com o tumor, né? E se a doença já tivesse ido para algum outro órgão, dado uma metástase, aí seria indicado iniciar a quimioterapia para essas pacientes. Mas no geral, assim, o risco de desenvolvimento de câncer é pequeno para aquelas pacientes que colocam prótese. Houve essa associação mais forte com esse tipo específico, né? E até dentro desses congressos que vocês evidentemente participam, se atualizam, essas informações sempre vêm. A gente está falando de muitas vezes falta de pesquisa no Brasil, mas os congressos são muitas vezes internacionais e trazem essas informações. É fundamental a atualização constante, né, doutor? Porque o que é verdade hoje, a gente está falando até em relação a próteses. A gente tinha próteses que, se for olhar hoje, fala, puxa vida, como que usava isso, né? Como colocar na mulher? Ou seja, a tecnologia vai desenvolvendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da atualização constante, da ciência de vocês também no dia a dia. Nós precisamos estar sempre nos atualizando, porque o volume de conhecimento, assim, ele vem numa velocidade cada vez maior. Então nós precisamos estar sempre atentos aos congressos, né, às discussões clínicas, aos artigos científicos, às revistas científicas, devido a essa quantidade enorme de informação que vem com muita velocidade. Uma avalanche de informações que chega para vocês. Então a gente precisa estar sempre atualizado para saber qual que é a melhor opção de tratamento para o paciente. O tratamento na área de oncologia é muito individualizado, depende do paciente, depende da doença, depende de vários fatores, né? Não é uma receita de bolo, é uma coisa extremamente individualizada. Você pode ter variações muito expressivas de tipo de tratamento. Se você for considerar um paciente jovem, uma paciente mais idosa, uma paciente que tem problemas cardíacos, uma paciente que tem doença renal, então é algo extremamente individualizado. Isso acaba sendo refinado, esse conhecimento, através dos congressos e dos artigos científicos, dos estudos clínicos, né? A gente está falando muito aqui de tecnologia, sem dúvida nenhuma, e ela veio mesmo e cada dia vem novidades. Mas a presença do médico, aquela conversa, o exame ali, e o feeling, principalmente o feeling do médico. Eu estava falando em relação a questões de tratamento, o que pode, o que não pode. O ser humano continua fundamental no processo, né, doutor? Graças a Deus, né? Com certeza, né? Essa questão humana tem que ser sempre colocada em primeiro lugar, né? Sim. O tratamento tem que ser sempre humanizado. Claro. Não é simplesmente chegar ali, não, mandou fazer isso aqui, o computador está mandando fazer isso aqui. Não é dessa forma, né? É bem personalizado, humanizado, tem que contar com a equipe multidisciplinar, né? Com esse suporte da psicologia, se for com foco na área de oncologia, melhor ainda. Precisa ter uma equipe de fisioterapia, enfermagem especializada, né? Então
nós temos que contar com essa equipe multidisciplinar e focar sempre na humanização, porque o importante é o paciente, né? O foco sempre no paciente, né? Isso é fundamental, né? Outra questão que muitas pessoas colocam, a gente falou aqui de reposição hormonal, mas pílula anticoncepcional, ela aumenta o risco de ter o câncer de mama? Sim, houve um estudo que mostrou que o uso da pílula anticoncepcional, ela aumentou o risco de desenvolvimento de câncer de mama, especificamente para pacientes com mais de 40 anos de idade que usaram a pílula anticoncepcional por um período superior a 10 anos, né? E associou também o aumento do risco de câncer de mama com o uso do DIU que continha progestágenos, né? O DIU de Mirena, por exemplo, né? Então, um estudo mostrou que houve um aumento do risco com essa exposição, um período superior a 10 anos, para essas pacientes mais velhas, né, com o uso do anticoncepcional. A gente falou das mais velhas, mas em relação às mais novas, a gente vê uma sexualização precoce, né? Evidentemente. Está se tornando cada vez mais comum, se é que é comum, surgimento de câncer de mama em pacientes mais jovens? Sim, a gente tem observado um aumento na incidência da doença entre pacientes mais jovens. E assim, infelizmente, nessas pacientes a doença vem com uma agressividade maior, né? Então, maior? É mais difícil de tratar essas pacientes porque a doença vem com características que mostram níveis de agressividade, né? Muitas vezes tumores que a gente chama de triplo negativos. São tumores que têm um grau de agressividade maior, costumam dar muita metástase em uma grande porcentagem dos casos, né? Então o que a gente vem observando é isso, né? O surgimento de doença mais agressiva em paciente mais jovem. Bom, em relação a ataques cardíacos, sempre se fala que o paciente de mais idade tem mais chance de sobreviver, né? Por questões diversas aí. Em relação à agressividade do câncer de mama, essa questão de ter mais idade facilitaria um processo de absorver melhor, digamos assim, essa doença, ou não tem nada a ver o fator idade? Aí, e dá para fazer essa analogia em relação ao exemplo que eu citei de ataque cardíaco? Assim, com relação à idade, as pacientes mais jovens, elas toleram melhor tratamentos mais intensos, né? Então, se a paciente é mais jovem, ela tem uma doença mais agressiva, ela vai suportar uma quimioterapia mais intensa, mais forte, né? Pela própria juventude, pela condição da pouca idade. Isso. Se a paciente tem uma doença mais agressiva e ela é mais idosa, ela não vai tolerar um tratamento, por exemplo, com a quimioterapia mais intensa. Então você tem que adaptar o tratamento para essa condição, né? O fato da paciente ser mais idosa. Então, por outro lado, se a paciente é mais jovem, ela tem uma doença que a gente chama de indolente, que tem um crescimento mais lento, né? Aí muitas vezes, você pode utilizar outras estratégias terapêuticas. Você pode usar hormonioterapia, né, ao invés de usar quimioterapia. Para pacientes mais idosos, também pode usar hormonioterapia no caso de doença indolente. Na verdade, vai depender das características da doença, né? Então, e essas pacientes mais idosas, elas vão tolerar de forma mais negativa esses regimes mais intensos. Então, você tem que usar tratamento adaptado e menos tóxico para essa paciente mais idosa, né? Certo. Bom, o tempo passa rápido, a gente está chegando no final da entrevista. Nós fizemos aqui uma série de perguntas, né? E todas elas, é claro, o doutor Gabriel Felipe responde com propriedade, trazendo para a linguagem comum. Isso é que é importante, né? Dentro da linguagem tão técnica, trazer isso para o entendimento comum, acho que é muito importante. Ficou faltando alguma questão para ser respondida, alguma coisa que o senhor queira lembrar, algum recado que o senhor queira dar para quem está acompanhando a gente aqui no canal 14 da NET? Então é importante, né, a partir desse momento de uma melhora na situação crítica em que nós nos encontrávamos com a pandemia do novo coronavírus, nesse momento em que a situação melhorou um pouco, que as pacientes voltem a realizar os exames de rastreamento, né, para câncer de mama. Se elas tiver algum sinal, sintoma de desenvolvimento da doença, que elas procurem um atendimento médico, né, com um mastologista ou um oncologista. Então é importante nesse momento a vida e voltando ao normal, né, na medida do possível, né? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos tentar voltar ao normal, sem dúvida nenhuma. Então, Gabriel, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado por dedicar esse tempo aqui. A gente sabe que o tempo do senhor é valioso, é complicado, principalmente porque lida com vidas humanas.
Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, né? É sempre um prazer estar aqui com você, com o Joseval. Agradeço o convite. Tá certo, a gente agradece mais uma vez, lembrando que essa entrevista do Dr. Gabriel Felipe Santiago, ele falou sobre as estruturas moleculares com foco em análise higiênica do câncer de mama inicial, mas não precisa assustar com o tema não, você está pegando no finalzinho, pode ficar tranquilo, você pode ver na grade de programação do canal 14 da NET e também nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, a gente agradece a presença do Dr. Gabriel, semana que vem o Joseval está de volta aí com outro entrevistado, mas agradecendo principalmente, é claro, você, assinante, e também aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer essa informação para vocês. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mecafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, equipamentos médico-hospitalar, Ego Service, vigilância e segurança privada, Box Seguros, corretora de seguros, Maglif, uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria e Centro Automotivo de Reparos, Lagcar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.